Fala turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí, né, para mais uma palestra desse grandioso evento aí, o Congresso Pensar Contabilidade. E hoje eu tenho aqui o intuito de trazer para você, né, como tema central desta palestra aqui, que é como você pode se destacar no mercado, né, como um especialista em tributação do ICMS. Então, como se tornar um especialista, né, como ser uma liderança ali em tributação do ICMS. Então, você deve estar pensando agora aí, Igor, mas só no ICMS? Você vai poder replicar, né, tudo que eu trabalhar aqui com vocês nesse tempo para qualquer outro tributo. Mas eu vou te explicar por que eu indico que você comece pelo ICMS. Mas antes de a gente adentrar, né, nesse conteúdo, primeiramente eu quero agradecer, né, a todos aí, né, que estão realizando esse lindo congresso, que é o Pensar Contabilidade, por ter, né, me convidado, e também quero agradecer aí ao professor Quirino, o grande Quirino, por ter, né, me convidado a participar aí, né, da grade dele, e eu fico muito feliz pelo convite e vamos retribuir tudo aqui em conteúdo. Então, o primeiro ponto é agradecer a você, né, por estar fazendo parte desse evento. Já é um intuito muito bacana você ter apertado ali o botão para fazer a sua inscrição e estar aqui assistindo esta palestra e assistindo as demais palestras. Vai ser tanta palestra que você vai passar todos os dias, 24 horas aí, assistindo todas as aulas, todas as palestras. E, cara, o ponto principal é que você está abdicando do seu tempo para o conhecimento. E conhecimento hoje é poder. O conhecimento hoje, ele é o tesouro mais precioso que você pode ter. Então, se você tem conhecimento, você pode multiplicar ele em riquezas. E eu falo em riquezas financeiras, em riquezas pessoais. Então, conhecimento hoje é poder e é uma arma que ninguém pode tirar de você. Então, de antemão, muito obrigado aí ao professor Quirino pelo convite. Então, vamos aqui, né, tratar do nosso assunto. Então, hoje eu separei aqui uma mescla, né, de uma teoria, de uma prática aqui e de uns pontos importantes, né, que eu sempre trago para os meus alunos, né? E deixa eu até me apresentar, né? Acabei esquecendo. Para você que não me conhece e passa a me conhecer aqui nesse evento, meu nome é Igor Neves, sou professor de matéria de legislação tributária, especificadamente voltado ali, né, para o ICMS. A gente trabalha com demais tributos, PIS, COFINS, contribuição, imposto de renda. Só que a gente tem lá uma vertente muito forte para o imposto estadual, né, distrital, que é o ICMS. Então a gente tem aí, né, um dos maiores treinamentos hoje online voltado ao ICMS, né, que é a formação especialista do ICMS Bahia, e começa a minha vontade, né, de estudar sempre, compartilhar sempre conteúdo voltado na matéria, né, específica do ICMS. A gente acabou aí publicando, né, 2 livros digitais, que é a Lei Candir Complementar, né, ali a Lei Complementar 87 de 1996, a nossa conhecida Lei Candir, né, uma das legislações mais importantes hoje aplicada ao ICMS, e o Manual do Contribuinte do ICMS do Estado da Bahia. Então, em qualquer lugar desse aqui, ou você fala comigo no Instagram, você pode ter acesso a todos esses materiais, né? E a gente tem um treinamento que eu passei, hoje tem mais de 600 horas de conteúdo lá disponíveis no portal. Então, isso tudo aqui, você vai aprender com o que eu vou trazer para você nesta palestra. Então, para que eu possa chegar em um treinamento de 600 horas de conteúdo, e nossa meta é chegar a 1000 horas de conteúdo até o final do ano de 2021, você vai entender a importância de um estudo bem feito. Então, primeiro ponto que eu vou trazer aqui para você. Eu não vou chamar de método, né? Mas vamos trazer aqui como um parâmetro inicial para você. Para tudo que se traz em pauta de legislação, sendo ela fiscal, contábil, tributária, não importa. Toda ela tem uma base conceitual e tem um parâmetro a ser estudado. Então a gente tem os 2 tipos de pessoas que a gente pode denominar assim. As pessoas que estudam de forma errada e demoram mais tempo e acham que aquilo é complicado e acabam não estudando mais, né? Então fica para trás. E aquela pessoa que começa da base.
E aí sim, ela consegue se tornar um verdadeiro especialista e ser um profissional cogitado. Então, para qualquer estudo de tributos, hoje eu digo o primeiro ponto. Então, olha só, o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês. Se você quer aprender legislação tributária, você tem que aprender o método chamado BBF. Aí você está se perguntando, Igor, qual é esse método BBF? O método BBF é o básico bem feito. Então, cara, para de ficar querendo estudar algo avançado se você malmente sabe o básico. Então, os especialistas, eles começam do básico. Por quê? Quando você entende o básico de alguma coisa, as especificações, as ramificações, se a gente for citar assim, né, eu não chamo nada de avançado, porque o avançado é o básico mal estudado. Então, se você estudou algo ali na base de forma errada, você não estudou de forma correta, você vai ter um grande problema ali no âmbito avançado. E isso a gente aplica totalmente para o ICMS. Então, vamos lá. Ponto 1 é esse, estudar pela base. Então, Igor, dê um exemplo aí de como estudar pela base. Temos lá um estudioso, né, Hans Kelsen, que criou a pirâmide ali da hierarquia, né? Então a gente tem lá a Constituição Federal, as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos e entre outras especificações, né, de norma infralegal e norma infraconstitucional. Então a gente tem ali essas ramificações. O cara, Hans Kelsen, ele criou uma pirâmide. E essa pirâmide você consegue entender, né, quando você sabe o conceito básico dela, que é cada norma ela tem que respeitar a Constituição Federal. Então, se eu tenho uma Constituição Federal que tem o seu sistema tributário nacional entre o artigo 145 e 162, expande, tem diversos contadores e profissionais. Quando a gente fala o sistema tributário nacional, o cara não sabe nem o que é o sistema tributário nacional. Então, isso é o básico. Então, se um profissional que não conhece o que é o sistema tributário nacional e que nunca na sua vida estudou lá entre o artigo 145 ao 162 da Constituição, esse cara vai dizer que é um especialista do ICMS, é um especialista de PIS, COFINS, tributos federais? Não, porque não tem como você ser um especialista se você não conhece a base. Então, até para você que está assistindo aqui, né, esta palestra, cara, corre agora, anota no papel aí, ó, pega o papel e anota. Obrigação do dia seguinte após a palestra aqui do Descomplica ICMS. Só lembrando, se você ainda não me segue no Instagram, ó, @Descomplica ICMS e manda lá um direct, bate um papo lá comigo. Então, o primeiro ponto é esse, é você observar a base. E aí quando você olha lá, né, a Constituição Federal entre o artigo 145 ao 162, cara, aquilo ali é base constitucional. E aí você pega lá o fulano, o ciclano, que está estudando logo pelo regulamento. Então, como é que o cara vai entender qual benefício existe, quais isenções existem, quais são os aspectos que o Estado visualiza aquele determinado tributo, se o cara não conhece a base da coisa? Então, as duas frases iniciais aí, né, desses 10 minutos iniciais aqui da nossa introdução à nossa palestra é: foque no BBF, básico bem feito. E esse básico bem feito é você consolidar a sua base. Então imagina aí, você sendo uma construtora, prestando lá, né, o seu serviço, construindo um edifício, e você constrói esse edifício pelo teto. Então você vai lá construir um edifício que vai ter um heliporto, que seu helicóptero vai estar lá no heliporto, né? Então você vai começar a construir pelo heliporto. Como é que você vai conseguir chegar na base? Não tem. Não tem nem como começar. Imagina chegar na base. Então, cara, não pense de cima para baixo, ó. Pense de baixo para cima. De cima para baixo, só a pirâmide de Hans Kelsen, que você vai ter que ver da Constituição para baixo, porque todas as normas abaixo dela deverá respeitar a Constituição Federal. Então, 2 pontos. Básico bem feito. Consolide sua base. Você pode achar que isso aqui é balela, dizendo assim, ó, consolide sua base. Mas desde 2018, que a gente abriu a primeira turma da formação especialista do ICMS Bahia, que eu venho treinando pessoas a se tornarem especialistas do ICMS. Então, desde 2018, eu faço um laboratório com os alunos e consigo entender que o problema está na base.
Então, a base é tudo. Eu não estou dizendo aqui para você de boca, eu faço laboratório com os alunos. Então, a gente tem mentorias individuais e a gente consegue entender ali que o problema está na base. Então, básico é o mais importante, né? Eu sempre falo, o avançado é o básico mal estudado. Quando você não estuda o básico de forma correta, você vai buscar algo avançado porque você não estudou o básico e agora está com um problema na mão, está com um pepino na mão e quer resolver este problema. Então vamos lá. Se você quer se tornar uma liderança em tributação do ICMS, você já sabe que tem que começar pela base. E se você tem que começar pela base, a base é a Constituição Federal. No mínimo, você tem que ler, você tem que entender o que a Constituição Federal traz, o que é um sistema tributário nacional, e saber que existe a lacuna do artigo 145 até o 162 da Constituição Federal, que traz lá o sistema tributário nacional. Não precisa ser advogado para saber isso não, cara. Isso é legislação tributária, contador trabalha com isso. Então precisa saber lá entre o artigo 145 ao 162. E eu até cheguei ao momento de dizer, ó, eu vou parar de dizer isso. Só vou falar para os meus alunos, eu vou parar de dizer isso aqui. Por quê? Porque as pessoas tendem a sempre começar pelo regulamento. Então esse é o primeiro erro. Por que o primeiro erro? Porque o ICMS, como a própria Constituição Federal, a própria Constituição Federal traz pra gente, é um imposto estadual e um imposto distrital. Então quando eu falo que o ICMS é um imposto estadual e é um imposto distrital, é porque a competência do imposto é do estado e a competência também é ali do distrito. Aí na sua mente vem, opa, então eu não posso trabalhar com ICMS de diversos estados porque eu vou ter que estudar diversas legislações específicas para cada estado. Então, esse questionamento é questionamento de quem ainda não se tornou um especialista. Por qual questão? Quando você consegue entender a base, quando você consegue entender ali a Constituição Federal, a Lei Complementar 87 de 96, os convênios aplicados, né, que dispõem regras gerais, não são convênios específicos, não. Não é um convênio como, por exemplo, 52 de 91, que traz redução da base de cálculo, não. São convênios que trazem regras gerais. E essas regras gerais são aplicadas em todos os estados. Então, igualmente, quando o STF tem uma decisão. Então, quando o STF tem uma decisão, ele chama de quê? Recurso geral. Então, o recurso geral é quando é aplicado em todos os estados. Então, a gente está vivendo agora, né, um período aí onde estamos tendo aí a tese do século, a tese da década, que é a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, quando o STF estava julgando lá qual ICMS deverá ser excluso ali da base de cálculo do PIS e COFINS, é o ICMS destacado ou é o ICMS efetivamente pago? Teve pessoas que estavam se questionando o que é o ICMS pago e o que é o ICMS destacado. Então, são conceitos básicos. Aí você pega uma discussão toda que vem do STF e você não entende. Então precisa ter um auxílio lá de um advogado, nada contra, mas cada um tem a sua vertente e é necessário ter ali uma parceria, é necessário trabalhar ao lado de um advogado, só que você precisa ter um entendimento mínimo sobre o fato. Então, isso vem da base. Então, é básico isso aí. E qual o ponto interessante? 75% a 80% da legislação aplicada ao ICMS hoje é legislação federal. Então, Constituição Federal, leis complementares, convênios, protocolos, instruções, 75% a 80% são legislações federais. E vamos votar como 75%. 25% são legislações estaduais. São legislações que vão trazer aspectos específicos do Estado. Então, se você domina os 75%, você sabe como os 25% vai ser aplicado em cada Estado. Porque você sabe a limitação que o Estado tem, você sabe o padrão de trabalho do ICMS. Então, olha só, vamos tratar aqui. Olha só, vamos trazer um aspecto aqui específico. Eu sei que determinado produto, como, por exemplo, vou citar aqui um produto aleatório, painéis solares. Então eu sei que painéis solares, ele possui uma certa isenção, porque existe um convênio que traz essa isenção em âmbito federal. Então, eu sabendo o conceito básico sobre o que é um convênio, que existem duas espécies de convênios, né? Os convênios impositivos,
os convênios autorizativos, eu entendendo que tem essas duas espécies, eu sei que quando um convênio ele é autorizativo, os estados ele tem ali, né, uma liberalidade de incluir no seu estado aquele benefício ou não. E quando eu sei que é um convênio ali impositivo, eu sei que o estado tem a obrigatoriedade, né, impõe ali a Confaz, né, ela impõe ao estado a obrigatoriedade de ter ali esse benefício prestado dentro do estado. Então, quando eu entendo isso, que esse convênio é um convênio lá impositivo, então independe se o estado coloca no seu decreto ou não, esse convênio ele deve ser aplicado. Então eu sei que todos os estados terão este benefício porque é um convênio ali impositivo. Então veja que isso é conceito básico. Então não precisa você abrir o decreto, o regulamento do ICMS daquele estado para você ter ciência disso. Então não precisa eu abrir todos os regulamentos para ver se tem isenção ou não, porque eu já estou matando antes de ter o trabalho de abrir todos os regulamentos, eu já estou matando ali pela base. Então quando eu falo que 75% do estudo é legislação federal e 25% é legislação interna, então você tem como, por exemplo, esse parâmetro que eu trouxe aí para você. Então, primeiro ponto, se você quer se tornar, né, uma liderança em tributação do ICMS em âmbito federal, no seu estado ali, né, conquistar mais clientes, vender consultorias, treinar equipes, treinar escritórios de contabilidades, isso é que a gente mais faz hoje em dia, treinar escritórios de contabilidade, vender consultorias, você tem que começar do básico. Então, o primeiro ponto é isso. Constituição Federal. Então anota aí se você não tá com caneta, ó, deixa eu beber minha aguinha. Ó, fazendo a propaganda aqui, ó, do Descomplica ICMS, ó. Uma propagandazinha da caneca do Descomplica ICMS, ó, pensar contabilidade, ó, fazendo a propaganda aqui. Primeiro ponto é esse aí. É a base. Então, Igor, eu sei que o primeiro ponto é a base, mas agora eu quero saber o que eu vou fazer, porque não adianta eu falar aqui que a base é o mais importante, que 75% da legislação é federal, 25% é estadual, e eu não te dizer o que é que você vai fazer agora, ou depois, quando terminar aqui essa palestra. Então, o que você vai fazer depois que terminar essa palestra, não só falar que a base é importante, é começar a estudar do artigo 145 ao artigo 162 da Constituição Federal. Porque lá você vai saber que o Senado Federal é responsável pelas alíquotas interestaduais, e aí você vai ver que as resoluções são atos publicados pelo Senado, e esses atos publicados pelo Senado, como por exemplo a resolução número 22 de 1989, resolução número 13 de 2012, são resoluções que publicam alíquotas interestaduais em operações ali, ó, interestaduais. Então, você tem que ter primeiro aí esta noção, que esta noção aí vem do básico, vem da base. Então, olha só, se as alíquotas interestaduais vêm em operação federal e eu sei que está na Constituição Federal, eu sei que o Estado ele vai ter lá um ou dois artigos ou um anexo, uma tabela que venha dizer as alíquotas internas da operação. Então, você já consegue pegar ali, né, cortar no meio, que 50% você pega em federal de alíquota, 50% você pega em operação interna. Então, artigo 145 ao 162 é o primeiro ponto da pessoa que vai se diferenciar no mercado e vai ser um especialista ou não. E quando eu falo especialista, pessoal, não é o tempo de trabalho. A especialização não vem com o tempo. A especialização vem com uma constância. Então, se você observar, como base, né, como amostragem, a gente tem no nosso treinamento um aluno que ele tem mais de 25 anos no setor fiscal. Ele tem mais de 25 anos no setor fiscal. E esses 25 anos no setor fiscal, ele fez a inscrição no treinamento por 3 meses lá. Tem 3 meses já. E ele falou, Igor, eu assisti em torno de 160, 170 horas de conteúdo. Não cheguei nem na metade do treinamento. Mas só essas 170 horas, eu percebi que eu não sabia nada. Eu percebi que eu era chamado o verdadeiro Alice Severino. Cara, crachá, cara, crachá. Então eu levava a regra geral de tudo, porque eu estava ali com a mente, ó, trabalhando num loop infinito, achando que era só aquilo ali.
E quando eu comecei a ver que não é só aquilo, eu comecei a ficar incomodado. E essa inquietação causa o quê? Você estudar mais, se dedicar mais e acabar se tornando um especialista. Então não é tempo. Não é tempo, é constância. Então pode ter o cara lá que trabalha 25 anos na área e um cara que pega em constância lá 3 anos direto, se atualiza, estuda, pratica e tudo mais. E o cara vai ser um especialista. E aquele especialista não é aquela pessoa que só tem título, né? Ó, eu estudei tantas horas, li tantos livros. Não é isso. O especialista verdadeiramente é aquela pessoa que mata a dor do cliente, que mata a dor ali, né? De um determinado aluno, de um treinamento, você mata a dor. Então, quando a pessoa lá, né, o cliente, vamos trazer assim, observa que você mata a dor dele, ele não quer saber nada, irmão. Nem se tem alguém que tem mais tempo na área que você, se tem alguém que é mais estudado, que passou a vida, um século estudando, ou que criou o próprio tributo. Então, nem o cara que criou lá, né, o ICMS, se o cara não matar a dor que você mata, o cliente não vai querer o cara. Então, se você mata a dor, se você é o resolvedor ali do problema, você já é automaticamente um especialista. Então, voltando ali, né, ao aspecto teórico que a gente está tratando lá, artigo 145 ao artigo 162 da Constituição Federal. Posteriormente a isso, se a gente observar ali, né, a hierarquia das normas jurídicas, a pirâmide de Kelsen, e a gente vê que depois da Constituição Federal vem as emendas à Constituição. Então, por exemplo, temos emenda à Constituição que institui lá o Fundo de Combate à Pobreza. E aí você sabe que o Fundo de Combate à Pobreza, instituído ali pela Constituição Federal, é algo facultado. Então, se é algo facultado, eu sei que os estados podem ter ou não. A própria Constituição Federal diz que o Fundo de Pobreza é uma faculdade, então o contribuinte ele pode ou não pode instituir ali, né, contribuinte, vamos tratar aqui, né, como sujeito ativo, o erário, o Estado, ele pode ou não pode instituir ali dentro do seu Estado, porque é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade ali. E aí quando a gente observa isso é legislação federal, Constituição ali traz, né, através da emenda à Constituição, e diz que o Fundo de Combate à Pobreza é de 2 pontos percentuais a 5. Então você já sabe, opa, se é de 2 a 5, em todos os estados eu posso ter alíquota de 2, alíquota de 2,5, de 3 e até de 5. Pode. Então você sabendo disso, ó, Igor, como é que eu vejo? Ah, tem um Portal Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, né? Portal da Fazenda, que eu consigo visualizar uma planilha, e essa planilha ali, né, possibilita eu ver quais são os fundos de combate à pobreza de cada estado e quais estados têm um fundo de combate à pobreza. Você precisa abrir a legislação do estado para ver isso? Não. Você olha já em âmbito federal. E aí você vai encontrar, né, diversas outras legislações muito bacana, como, por exemplo, a emenda constitucional número 87 de 2015, né, que institui ali, né, a responsabilidade, que já traz uma discussão, né, desde 2015, já traz a discussão aí da questão do diferencial de alíquota na venda pelo Simples Nacional. Então, observe o quão é importante você ter ali esses âmbitos federais. Então, posteriormente a isso, a gente vai ter ali as leis complementares. E olha só, cara, o ponto-chave é você entender a Lei Complementar 87 de 1996, que é chamada Lei Candir. Essa Lei Candir, ela é tão importante, que eu resolvi comentar e esquematizar toda essa lei. Então eu resolvi fazer um livro digital comentando, esquematizando toda essa lei. Por quê? Pela sua importância. Os estados, eles instituem as leis ordinárias, onde ele traz como base o parâmetro da Lei 87 de 96, que é uma lei federal, e trazem as suas especificações. Mas hoje, se você pegar a sua lei ordinária e colocar do lado da Lei Complementar 87 de 96, você vai ver uma grande equidade de informações. Então, quando você observa isso, você consegue perceber, ele está falando o correto mesmo. Se eu olhar em toda a legislação, eu vou perceber que a maior parte da legislação é uma legislação federal. Então, eu consigo prestar serviço, assessoria para outros estados. Eu sei que eu posso treinar equipes de outro estado, ministrar aulas de outro estado. Porque quando você se torna uma liderança,
você acaba sendo cogitado. Então, por ser cogitado, você vai ter pessoas atrás de você para que as pessoas aprendam o que você fez, como você fez e como você chegou lá. Então, para não ficar falando, né, como eu disse no início, somente o básico é importante, a lei federal ela é 75% de 100% da legislação aplicada ao ICMS. Só para não ficar nisso, você foca ali. Constituição Federal, a gente trouxe as emendas à Constituição Federal, a Lei Complementar 87 de 96, que traz toda a base. Então, a Lei Complementar 87 de 96, ela já traz uma grande base ali para você. Então, pessoal, o básico, ele é o que há, o BBF, o básico bem feito, não tem nada que supere ali o básico. Então, a gente olhando toda essa linha, né, a gente chega agora aqui numa lei estadual, vamos chegar aqui, né, nas especificações do Estado. O que é que você vai ter que perceber? Existem regimes tributários distintos. Existem regimes tributários distintos. Existem segmentações de empresas distintas. Então, eu tendo regimes tributários distintos, segmentações tributárias distintas, eu tenho que criar um padrão para essas segmentações. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui dois padrões. Padrão 1. Eu vou agora padronizar o estudo e a aplicação desse estudo para as empresas de transporte de carga. Então, vamos lá. Qual é o fato gerador? O tributo, pessoal, ele sempre inicia ali, né, a sua hipótese de incidência tributária. Então, ali, o início de tudo é a hipótese de incidência tributária, que é a legislação, né, que é a lei de forma abstrata na prática. Então, negócio acontecendo na vida real. Então, quando eu falo negócio acontecendo na vida real, é quando eu pego o artigo 1º da Lei Complementar 87 de 96, que diz que o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, prestação de serviço de transporte, prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação de forma onerosa. Então, isto é a lei de forma abstrata. Então, é a hipótese da incidência tributária. Está previsto na lei, mas ainda eu não coloquei ela em prática. O fato gerador, né, ele é quando a coisa acontece. Fato gerador é quando eu pego a hipótese de incidência tributária e coloco na prática. Então, eu peguei lá o que a legislação diz, se você circular mercadoria, ter troca de titularidade, ali tem a incidência do ICMS. Então, quando eu pego essa mercadoria e circulo ela na prática, ali nasce o fato gerador do ICMS. Então, a partir do nascimento do fato gerador do ICMS que tudo acontece. O tributo, ele gira como regra em 3 bases. Fato gerador, que é a sua incidência na vida real, base de cálculo e alíquota. Igor, mas as isenções, os benefícios, não tributação, todas elas estão vinculadas a essas 3 hipóteses. Fato gerador, base de cálculo e alíquota. Redução da carga tributária, ou está na base ou está na alíquota. Alteração de alíquota, isenção, ou está no fato gerador, ou está na base, ou está ali na alíquota. Então, se a gente observar, até os benefícios que os estados instituem, né, eles têm uma limitação porque existe uma lei complementar federal, que é a Lei Complementar 24 de 1975, que dá uma limitação. Então, ele acaba limitando o estado ali em alguns procedimentos. E com base na Lei Complementar 24 de 75, dado ali, né, o poder pela Constituição Federal, né? Constituição Federal criada em 1988 e uma lei de 75, ela continuou ali, né, vigorada pela Constituição Federal. Então, nada melhor do que esse tema atual que estamos vivendo aí, né, que é a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, isso aí é conceitual. Então, a gente precisa entender a jurisprudência do STF, a gente precisa entender ali fato gerador, base de cálculo e alíquota. Então, nada melhor do que essa hipótese. Então, a gente vê diversos profissionais se questionando coisas simples. Eu já posso ter ali, eu já posso excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, eu não entendi direito. Peraí, deixa eu fazer uma consulta aqui. Porque o básico, o conceito tributário base, que o cara não teve, ele começa a sofrer agora. Então, interessante muito a gente observar esta questão. E aí, para você entender uma coisa,
Quando você entra na esfera estadual, você tem que saber um princípio base. Então, o princípio base aí na esfera estadual é o princípio da territorialidade tributária. Então, o princípio da territorialidade tributária, o que é que ele faz? Ele traz ali, né, para o Estado que a limitação territorial física do Estado é a limitação tributária do Estado. Então, se eu circulo uma mercadoria de um ponto A de um Estado ao ponto B do mesmo Estado, territorialidade. Então, o Estado ali, o Estado em si, ele tem competência ali específica para instituir obrigação, para instituir ali, além das obrigações, instituir ali a questão de fiscalizações e qualquer outros parâmetros. Então, o Estado, ele possui uma competência perante isso. Então, existe esse princípio. E esse princípio da territorialidade, ele é muito importante porque quando a gente abre em esfera interestadual, a gente pega lá um exemplo, a substituição tributária. Então, a substituição tributária, né? Gente, meu Deus, olha só. Hoje, a sistemática da substituição tributária eu entendo como uma das sistemáticas mais tranquilas de se trabalhar. Só que as pessoas colocam um bicho na substituição tributária que eu não entendo. E aí, se a gente observar, a substituição tributária em operações, ela é 80% federal. Por quê, Igor? A Lei Complementar 87 de 96, ele traz lá no seu artigo 6, 4 hipóteses de substituição tributária. Subsequente, concomitante, antecedente pelo diferencial de alíquota. Então, a antecedente, que é a conhecida pelo diferimento, ela acontece em operação interna. Então, por acontecer em operação interna, territorialidade do Estado, eu já sei que eu tenho que olhar no decreto. Agora, as demais, que acontecem basicamente em operação subsequente, e isso afeta mais quando é operação interestadual, a maioria da legislação está prevista em âmbito federal. Então, hoje, se eu trabalho com operação subsequente, antecipação tributária total, eu observo que Convênio 142 de 2018. Então, pessoal, vamos lá. De todas as legislações que eu trouxe aqui para vocês, a maioria, ou quase todas, foram legislações federais. Então, se você domina essa legislação federal, você consegue replicar em qualquer estado. Então, deixa eu te contar só uma história, né? Eu tenho lá a formação especialista do ICMS Bahia, que é um treinamento online. Hoje a gente está com mais de 500 e poucas horas de conteúdo, mais de 300 alunos lá. E esse treinamento, ele é voltado para a Bahia. Só que eu tenho diversos alunos, e esses alunos que são de diversos estados. Então lá eu tenho um aluno de São Paulo, do Rio de Janeiro. Aí você me pergunta, Igor, mas o cara é de São Paulo, o cara é do Rio de Janeiro, por que é que ele está fazendo no seu treinamento que é aplicado lá ao estado da Bahia? Cara, quando o cara entendeu que a legislação federal é 80%, ele não está pouco se lixando se lá eu vou trazer um benefício que é só aplicado no estado da Bahia. Por quê? Porque ele sabe que ele vai conseguir aplicar aquilo ali no estado dele. E como é que essas pessoas entenderam isso? Quando elas começaram a buscar ali, né, tirar dúvidas comigo, eu consegui levar, tá no artigo tal ali do seu regulamento. E ela, Igor, mas você trabalha com ICMS aqui? Trabalho com ICMS de qualquer estado. Ah, entendi. Como é que você sabe disso aqui que está nesse artigo aqui e tal? Eu falei, eu consigo entender. Eu padronizei todas as legislações, então eu consigo entender aonde o Estado tem que colocar um benefício, aonde o Estado não pode colocar um benefício, aonde terá alíquota, aonde não terá alíquota. E eu sabendo esse padrão e sabendo o federal, quando você fala assim, Igor, meu Estado tem uma mercadoria que é da substituição tributária. Primeira coisa, vamos ver se tem um protocolo ou um convênio que ela participa. Tem. Se tem um convênio e protocolo, vamos ver lá no convênio 142, como é que isso é aplicado. É aplicado desta forma, tudo bem. Então vamos lá. Primeiro vamos lá no seu anexo único ou no seu regulamento, né, em textos adicionais que trazem lá a margem de valor adicionada. Então pronto. Agora vamos ver se tem algum benefício. Igor, como é que eu vou ver se tem algum benefício? Olhando a legislação de outro estado. Por isso que o legislador criou os índices. Porque lá no índice você vai conseguir ver quais são os capítulos que tratam sobre isenção, não tributação e entre outros.
Mas, Igor, tem as instruções normativas publicadas pelo Estado, você não vai conseguir ver no regulamento. Então, o próprio Estado, ele disponibiliza para vocês lá a base da legislação. Então, se eu sei que o Estado da Bahia teve que criar uma instrução normativa para algo, eu vou dar uma olhadinha se o Estado de São Paulo ou os demais estados também criaram uma instrução para isso ou publicaram somente diretamente ali no seu estado. Então, pessoal, tudo tem uma lógica. Tudo tem uma lógica. Os tributos, eles foram criados com pautas no seu conceito. Então, o ICMS ele tem como princípio a não cumulatividade e a seletividade. Então, a discussão, como por exemplo, aí, para o DIFAL aplicado ao remetente do Simples Nacional quando vende para consumidor final. A discussão é ferir o princípio da não cumulatividade também, junto com o princípio da legalidade. Eu preciso ter uma lei que estabeleça a cobrança nessa sistemática. Então, o Senado tem que editar uma lei que estabeleça essa cobrança. Então, isso é base. Isso é base. E muitas pessoas, elas acabam não sabendo, como, por exemplo, que o ICMS é um imposto não cumulativo e um imposto seletivo. E, por sua maioria, nem sabendo o que é seletividade e nem sabendo o que é não cumulatividade. Então, não sei se você sabe ou não, mas conceitualmente, a não cumulatividade, né, a Constituição Federal diz que será não cumulativo, podendo se compensar do imposto devido nas operações das operações anteriores com as operações seguintes. Seletividade será seletivo decorrente à essencialidade do produto. Então, quando eu entendo um princípio constitucional da seletividade e falo assim, olha, será seletivo decorrente à essencialidade dos produtos. Opa, peraí. Então eu sei que o Estado ele tem que separar lá os produtos por sua essencialidade. E qual é a essencialidade? A essencialidade da sobrevivência do ser humano. Então, se a seletividade ela é vinculada à essencialidade do produto, então eu sei que produtos mais essenciais, como produtos de cesta básica, eles tendem ali a ter alíquotas maiores. Como produtos menos essenciais, como cigarros, bebidas, eles tendem a ter alíquotas maiores. O decreto, a lei ordinária do Estado diz isso? Não. É a Constituição Federal. A lei ordinária, ela só respeita a lei. Então, ela respeita a Constituição Federal e, por esse respeito à Constituição Federal, ela tem que editar ali uma norma dizendo assim, olha, tais produtos é tributado por alíquota de 7, tais produtos por 12, 18, 25. Esses que não são essenciais, aí eu olho para lá, para a emenda constitucional, a Constituição Federal, quando fala da faculdade ali do Fundo de Combate à Pobreza. Então eu vejo a faculdade ali do Fundo de Combate à Pobreza. Eu vi, o Estado lá, abri a planilha lá, né, no site da Fazenda Federal, abri a planilha lá, vi, o Estado de São Paulo, o Estado da Bahia, do Ceará tem o Fundo de Combate à Pobreza 2. Então se tem, vamos lá, quais são os produtos menos essenciais? Bebidas, cigarros. E aí eu vou ver lá no Estado se esses produtos eles estão como não essenciais. Se são produtos não essenciais, eles terão a agregação do Fundo de Combate à Pobreza. Isso precisa estar previsto em legislação estadual? Não. Então, o ponto final aqui da palestra é você entender que, para ser um especialista, não inicia do regulamento do Estado. Não inicia o seu estudo pelo regulamento, pela lei estadual, pelo amor de Deus. Eu não vou estar dizendo aí para você que já trabalha na área e que está com um pepino na mão aí. Igor, eu trabalho na área há 5 anos, eu não sei a base, não iniciei da forma correta, só que eu estou com um pepino, eu quero resolver esse pepino. Então foque em resolver o problema, porque senão você vai estar prejudicando o seu cliente. Mas quando você tiver tempo, não procrastina e só viver de resoluções de demandas. Então, quando o problema aparece, você vai lá e resolve. Então, um resumo aqui, né, do que a gente trouxe aqui. É você entender que o básico bem feito é você ter base, é você ter conceitos e aplicar. E que 75% da legislação é federal. E como 75% da legislação é federal, você está tranquilo, porque você consegue vender o seu serviço
ali para diversas pessoas. Então você consegue vender lá uma consultoria de R$20 mil. Você consegue ter pessoas te procurando para tirar dúvidas. E, Igor, por favor, treine aqui a minha equipe. Então você consegue vender consultorias, você consegue vender treinamentos com horas, aulas que você não iria ter em nenhuma faculdade ministrando aula existente. Então o especialista, ele tem isso. Então as pessoas têm que ver em você uma liderança. E essa liderança, pessoal, para o ramo fiscal, para o ramo contábil, para o ramo do direito, legislativo, independe. É conceito. É a pessoa sentir em você a pessoa que pode resolver o problema. Então, para a gente finalizar essa palestra, eu te digo, cara, comece pela base. Comece pela base. Igor, já estou trabalhando na área. Continue trabalhando, continue matando os problemas, mas comece pela base. Por quê? O mercado do ICMS hoje, o ICMS é um dos tributos mais complexos do nosso sistema tributário nacional, quiçá seja o tributo mais complexo do nosso sistema tributário nacional. E por ser o tributo mais complexo do nosso sistema tributário nacional, as pessoas elas têm dois pontos muito importantes: a procrastinação e a falta de vontade. Então, quando você junta esses dois pontos e ligado a um tributo, que é o tributo mais complexo do sistema tributário nacional, você vai ter mais pessoas que não querem iniciar o estudo do ICMS porque é um tributo complicado, do que pessoas que querem iniciar o ICMS porque é um tributo complicado, complexo e o mercado é curto e tem poucas pessoas que dominem. Então, cara, é um mercado aberto. Hoje, se você olhar aí, você não consegue ver especialistas em todos os estados e o mercado é enorme se você começar agora. E olhe que os alunos da formação estão vindo com tudo, já não tem espaço no mercado para ninguém. Então, além do método, né, BBF, tem um método ali, né? Tira a bunda da cadeira ali, vai aplicar e coloca a bunda na cadeira e vá estudar. Então, pessoal, esses são os pontos importantes aí, nesses minutos que eu trouxe aí para você nessa palestra, né? Eu quis somente, a gente não tem como trazer tudo aqui para vocês. Se você quer saber mais aí do ICMS, me segue aí nas redes sociais, no Instagram pelo Descomplica ICMS, professor Igor Neves, Descomplica ICMS, lá no YouTube como Descomplica ICMS. Geralmente eu faço aulas gratuitas ao vivo, tirando dúvidas de assuntos e temas muito específicos, como autopeças, produtos agropecuários e entre outras especificações. Se você quer ter acesso a qualquer desses materiais que eu trouxe para vocês aqui, fala comigo lá também no Instagram, que você que está assistindo aqui essa palestra vai ter um super desconto aí, né? Você fala, Igor, eu assisti a sua palestra lá no Pensar Contabilidade. Então fala comigo lá, que você vai ter desconto ali de sobra. Então não esquece, BBF, básico, bem feito. Então, primeiramente, né, para finalizar aqui, eu quero agradecer novamente aí a todos os coordenadores, a todo o comitê aí, né, criador desse congresso, por ter me convidado e principalmente, né, diretamente aí ao professor Quirino, que com toda gentileza, bondade, me contactou para que eu possa aqui estar participando deste evento junto a vocês. Então, pessoal, é isso. Aplique, não perde tempo, vai com tudo. É o sistema mais complexo. E quando a gente tem essas reformas tributárias, as pessoas tendem ali a buscar aquelas pessoas que são especialistas. Então, se você é especialista hoje, você pode se especializar e ser ali, né, uma liderança em qualquer tipo de tributo. Então é isso. Um ótimo abraço. Continue vendo todas as palestras aí. Pelo amor de Deus, não perde nada não, que o primeiro ponto para você ser uma liderança é você agregar conteúdo, porque conteúdo é poder. Então, pessoal, agradeço novamente aqui a vocês por estar assistindo essa palestra e também ao professor Quirino. Muito obrigado, irmão, pelo convite. E é isso aí, um abraço e vamos para cima. Não esquece, o congresso é grande, tem muita aula disponível aí para você.